Oi, gente, tudo bom? Eu vou estar gravando a aula de regra de três composta, que é uma aula bem pequenininha, uma aula fácil. Eu acho que vocês vão conseguir entender sozinhos, sem a interferência. Eu escolhi essa aula para estar fazendo a gravação hoje, tá? E as outras aulas a gente vai dar online, tudo normalzinho. Até porque não estava dentro daquele material, né, essa aula. E aí, no período lá que eu tiver fazendo minha mini cirurgia aqui no dente, vocês vão estar assistindo a aula de vocês durante o horário de vocês, tá legal? Então, para adiantar, tô gravando essa aula, que foi a única coisa que eu consegui fazer mesmo, tá? Que eu só consegui preparar as aulas no final de semana. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o material com vocês, para a gente poder começar a aula de hoje. Muito bem. Aí a gente tem aqui, tá? Eu já printei meu documento lá. E a gente tem aqui alguns exemplos e alguns exercícios para vocês fazerem. Essa é uma aula bem curtinha. Como é que a gente faz, né? Regra de três composta. Ou você vai usar duas regras de três simples, digamos que você tenha três grandezas, né? Porque a gente até então estava trabalhando só com duas grandezas. Se você tiver três grandezas, ou você vai fazer duas contas de regra de três simples, fixando as outras variáveis, né? Ou você vai fazer a regra de três composta, que é o que eu vou explicar. Se você tivesse quatro grandezas, aí você faria três contas, fixando sempre uma variável, ou faz a regra de três composta direto, tá? Então, eu vou explicar um exemplo só com grandezas diretamente proporcionais, um exemplo que também tem grandeza inversamente proporcional, para vocês verem que se resolve do mesmo jeito, e aí vou explicar outros exemplos usando a regra de três composta direto, tá? Esses dois primeiros eu vou ensinar as duas formas, e depois eu vou fazer mais dois ou três exemplos, misturando, usando só a regra de três composta, tá legal? Então, vai lá, assim, né? Uma empresa fornece café da manhã para 80 funcionários, gerando um custo de 5.000 para um período de 120 dias. Vamos calcular quanto essa empresa gastaria para fornecer o mesmo café da manhã para 150 funcionários durante 100 dias. Vamos chamar de X o preço em reais desse café da manhã para 150 funcionários durante 100 dias. Então, se eu for montar, né, olhando aqui quais são as variáveis, eu tenho aqui 80 funcionários, eu vou ter um custo de 5.000, um período de 120 dias. E aí eu coloquei lá 80, 120, 5.000. Coloquei esses valores lá. Ele quer calcular quanto que a empresa vai gastar, o valor, ó, X, para fornecer esse mesmo café da manhã para 150 funcionários, está aqui durante 100 dias. Então, eu coloco lá as grandezas, né? Número de funcionários embaixo de número de funcionários, tempo em dias embaixo de tempo em dias, e preço embaixo de preço. É claro que se eu vou trabalhar separadamente, e a variável está aqui em preço, uma hora eu vou usar tempo e preço, que eu vou usar duas cada vez, a outra hora eu vou usar número de funcionário e preço. E aí, o que eu fiz? Eu comecei fixando o tempo e calculando, então, o número de funcionários e o preço, tá? Então, vamos supor, né, como meu tempo inicial era de 120, vamos fixar aqui o tempo em 120, não vamos trabalhar com o tempo. É como se a gente não estivesse esquecendo o tempo. O tempo continua em 120 dias. E eu vou olhar apenas para o número de funcionários e o preço. E aí eu mudei a constante para Z, certo? Aí as grandezas, preço e número de funcionários, elas são diretamente proporcionais. O que isso significa, né? Que se eu vou servir café da manhã para esses funcionários, quanto mais funcionários eu tiver, né? Mais itens de café da manhã eu vou ter que ter. Então, o meu preço aumenta, certo? Então, elas são diretamente proporcionais. Maior a quantidade de funcionários, maior itens de café da manhã, maior o preço.
Se eu tivesse menor quantidade de funcionários, menor itens de café da manhã, menor o preço. Independente de ser maior ou menor, elas são diretamente proporcionais. Aí você vai montar a proporção direta, né? Igual na última aula. 5.000 para Z está para 80 está para 150, nessa mesma direção, né? Sem inverter nada. E aí vai fazer a multiplicação cruzada, 80 vezes Z, 5.000 vezes 150. 5.000 vezes 150 dá 75.750 mil, tá? Que eu coloquei aqui direto. Esses 80Z que está multiplicando, vem para cá dividindo. Posso cortar os zeros. Quando eu dividir, então, 75.000 por 8 vai dar 9.375. Isso significa que, e aí o que eu fiz aqui, né? Por isso que eu coloquei essa linha em vermelha. Eu vou trocar esse Z por 9.375. Vou printar aqui para vocês verem. E aí, quando eu faço essa troca, eu vou ter lá os 150 funcionários durante 120 dias, que era o tempo inicial. Eu gasto quanto de café da manhã? 9.375. Agora que, então, eu já sei, né, já calculei para 150 funcionários, eu vou fixar aqui em 150 funcionários, tá? Deixo esse valor de número de funcionários fixos. E vou alterar só o dia. E aí, acabou essa parte aqui de funcionários. Vou botar, tipo, um quadrinho aqui, ó. De funcionários eu já fixei em 150, já está resolvida essa parte. E aí eu vou, então, pensar só no tempo e no preço. E aí o tempo, que era de 120 dias, eu quero calcular agora para 100. Eu já sei o valor dele para 120 dias. Agora eu vou calcular para 100. E aí vou usar de novo a regra de 3 para resolver esse problema, né? Regra de 3 simples. A grandeza, tempo e preço, nesse caso, também são diretamente proporcionais. Então, se eu tenho que servir café da manhã por mais tempo, eu vou gastar mais. Se eu tiver que servir café da manhã por menos tempo, eu vou gastar menos, tá? Então, elas também são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai criar a proporção 120 para 100 e 9.375 para X, nessa direção. Tudo certinho. E aí eu coloco sempre da variável primeiro, tá? Nesse caso aqui, quando é simples, não tem muito isso. Quando for composta, que a gente põe sempre a variável primeiro, tá? E aí vou multiplicar cruzado. X vezes 120, 120x, 9.375 vezes 100, vai dar isso aqui, tá legal? Vai dar isso aqui, né? Que eu já botei o resultado, porque aqui tá multiplicando por x, já botei aqui dividindo, tá? Dividiu esse valor por 120, eu vou achar 7.812,50, que é quanto eu gastaria para o café da manhã, para 150 funcionários, durante 10 dias. E aí a gente observou a seguinte relação, né? Que se uma grandeza é proporcional a outras grandezas, então ela é o proporcional ao produto de outras grandezas. E aí eu vou mostrar para vocês que isso é o que a gente faz na regra de 3 composta. Vou printar aqui já usando agora a regra de 3 composta. E aí o que a gente tem, né? Vamos, o mesmo quadrinho, né? 80 funcionários, 120 dias, 5.000 reais. 150, 100x. A gente identifica que essas grandezas são diretamente proporcionais, inicialmente, e aí tanto faz subir ou descer, você vai pensar o seguinte, ó, digamos que a gente fixou aqui em subir. Se o preço sobe, se eu gastar mais, digamos assim, eu consigo alimentar mais funcionários, certo? Se eu gastar mais, sempre em relação ao que está aqui com a variável, tá? Se eu gastar mais, eu consigo um tempo mais, se fosse fixo, né, o número de funcionários, eu conseguiria alimentar funcionários, esses mesmos funcionários, por mais tempo. Então, 2 a 2, eles são diretamente proporcionais. O mesmo ocorreria se eu
fizesse essa oposição para baixo, tá? Se eu gastar menos, eu consigo alimentar o mesmo número de funcionários por menos tempo. Se eu gastar menos, eu consigo, no mesmo tempo, porque a gente fixa né? Alimentar menos funcionários, tá? Então, qualquer uma dessas suposições, eles vão ser diretamente proporcionais. Aí você vai colocar o 5.000 sobre X aqui isolado, porque ele é o que tem a variável, e vai criar um produto de proporções diretamente proporcionais nesta ordem, né? 80 para 150, 120 para 100, e vai criar um produto aqui. É claro que se você fizer esse produto sem simplificar antes, vai ficar uma conta enorme. Por isso que a gente usa aquele processo de simplificação no começo. Eu botei aqui de vermelhinho e de preto para vocês verem o que eu estava simplificando, tá? Então, aqui o 80 e o 100, eu simplifiquei por 20, dividi em cima e embaixo por 20. Vou tentar escrever aqui, ó, 20. E aí, dividindo por 20 esses valores, 80 por 20 deu 4 e 100 por 20 deu 5. O 120 eu simplifiquei por 150, simplifiquei por quanto? Por 30. 120 dividido por 30 também deu 4, e 180 dividido por 30 deu 6. E fiz errado. É uma maravilha isso, né, gente? Quando a gente faz errado. Como é que eu achei certo isso aqui? Eu não sei, mas tudo bem. Será que era 150 e eu escrevi errado? Claro. Eu escrevi errado, tá, gente? Aqui é 150. 150 dividido, deixa eu voltar. Ou eu risquei e li 180, calma aí. Era 150, escrevi certo. A doida aqui é que ficou o risco no meio, pareceu um 8. Doidinha. Não escrevi errado, gente. Então, 150 divididos por 30 dá 5, agora sim. E aí eu fiz, né, aqui 4 vezes 4, explicando aqui para vocês, né, dá 16. 5 vezes 5 dá 25. E aí eu fiz x vezes 16, 16x. 25 vezes 5.000 dá... poderia ter simplificado mais de outras formas, mas eu não quis, tá? Daria, então, 125.000, 25 vezes 5.000, tá? E aí, aqui tá multiplicando 16, passo para o outro lado dividindo, dividi esse valor, chego direto lá nos mesmos 7.812,50, tá? Usando a regra de 3 composta. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, vai acontecer a mesma coisa. E aí, eu vou mostrar para vocês, usando 2 vezes, né, que eu tenho 3 grandezas. Usando a regra de 3 simples, 2 vezes, fixando um valor, depois usando a regra de 3 composta. Então, o segundo exemplo. Em uma indústria, 5 máquinas iguais produzem 600 peças em 5 dias. Vamos calcular quantas dessas máquinas produziriam 720 peças em 3 dias. Vamos dispor os dados em um quadro e chamar de X o número de máquinas que produziriam 720 peças em 3 dias. Beleza. Então, aqui eu coloquei, ó, 5 máquinas produzem 600 peças em 5 dias, tá tudo aqui. A gente quer calcular quantas máquinas, X, no número de máquinas, produziriam 720 peças em 3 dias. Aí a variável tá aqui, né? Número de máquinas. Se eu tô falando em fixar, eu vou trabalhar número de máquinas com o número de peças, porque a variável está aqui, e número de máquinas com tempo, 1 a 1. E aí, primeiro, eu fixei o tempo em 5 dias, tá? Então, eu trabalhei isso aqui como se... Isso aqui, ó, considerando esse tempo aqui, por isso que para cá eu joguei 5, tá? E vamos trabalhar somente com essa regra de 3 aqui. Como se a gente escondesse, igual eu fiz ali, né? Como se a gente escondesse, fingisse que essa parte aqui não existe. Então, considera que o tempo é 5 e vamos trabalhar, então, saber qual é o número de peças. Vou, então, printar aqui para vocês essas soluçõezinhas. Então, olha só, considerei aqui 5. Aí eu coloquei aqui a variável para ser z, né? Para não ser o x, que a gente ainda não achou o x.
vai achar o X na próxima. E aí, o que eu vou fazer? Ó, considerando 5 fixo, o tempo não mudou. Aí a gente vai pensar, né, sobre as grandezas serem diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais máquinas eu tiver, eu consigo produzir mais peças. Não está arriscando aqui. Ou, quanto menos máquinas eu tiver, menos peças eu consigo produzir. Então, elas são diretamente proporcionais. Tudo que ocorre em uma ocorre na outra, tá? E aí, eu vou colocar lá 5 sobre Z, 600 sobre 720, multiplicar cruzado, 600 vezes Z está aqui, 5 vezes 720 está aqui. O resultado dessa multiplicação eu já coloquei aqui direto, 3.600. Aqui que estava multiplicando, passou para baixo dividindo. E aí eu posso cortar os zeros, 36 dividido por 6 dá 6. Muito bem. Aí eu achei esse valor 6. Fiz a substituição aqui, ó. Então, eu escrevi aqui essa linha vermelha, eu passei para cá, ó. 6, 725. Porque eu calculei para 5 dias, não mexi no tempo. Aí, agora, eu vou esquecer o número de peças, que eu já igualei aqui, ó, os 720. Então, eu fixei o número de peças, finjo que isso aqui não existe, porque já está calculado 6 máquinas para 720 peças, e vou trabalhar só com o número de máquinas e o tempo. E aí o raciocínio é o mesmo, tá? O número de máquinas. Se eu aumento o número de máquinas, eu consigo produzir o mesmo número de peças, tá vendo que é o mesmo número de peças? Em mais ou menos tempo. Bem, se é o mesmo número de peças, eu consigo produzir em menos tempo, tá? Se eu aumentei o número de máquinas. Se eu reduzir o número de máquinas, eu preciso aumentar o tempo para produzir o mesmo número de peças, certo? Então, as grandezas, elas são inversamente proporcionais. Aí, como é que a gente resolve através da regra de 3? Repete aqui a variável, onde tem a variável 6 sobre x, e vai inverter a ordem da proporção, né, do que não tem a variável. Então, aqui, ao invés de ficar 5 sobre 3, ficaria 3 quintos. E faz a regra de 3 simples. X vezes 3, 3x, 5 vezes 6, 30. Aqui está multiplicando, passo para baixo dividindo, 30 dividido por 3 dá 10. E aí a gente tem que a gente usa 10 máquinas para produzir 720 metros, ou 720 peças em 3 dias. Se eu fosse usar a regrinha do produto, vamos ver se a gente ia chegar no mesmo 10, mesmo tendo aí a relação inversamente proporcional, usando aquela relação dos produtos. E aí a gente tem a seguinte situação. O número de máquinas, né? A gente coloca direto 5, 605, que é o tempo, x 723, e vamos trabalhar, então, com a regra de 3 composta. Então, sempre a pergunta vai ser em relação se é inversamente ou diretamente, em relação ao cara que está com a variável, no caso aqui é o número de máquinas, e aí eu vou me fazer a seguinte pergunta. Se eu aumentar o número de máquinas, eu consigo produzir mais peças mantendo o tempo? Eu tenho o mesmo tempo. Eu consigo produzir mais peças? Sim. Então, ela é diretamente proporcional. Aí, volta aqui para o número de máquinas. Se eu mantiver o número de peças, eu tenho que produzir a mesma quantidade de peças. E eu aumento a quantidade de máquinas. Eu vou produzir em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Então, para o mesmo número de peças, tá? Eu sempre tenho que fixar um dos dois. Então, em relação ao número de máquinas, essa daqui é inversamente proporcional. A pergunta poderia estar invertida. Se eu cair a quantidade de máquinas, mantendo a mesma quantidade de dias utilizadas, eu vou conseguir produzir mais ou menos peças? Menos peças. Então, elas são diretamente proporcionais. Volto para o número de máquinas. Se eu tenho um número menor de máquinas, tenho a mesma quantidade de peças para produzir, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? Bem, se eu ficou com defeito mais máquinas, é lógico que eu vou precisar de mais tempo. Independente se você jogar para baixo ou para cima, você vai ver que essas grandezas aqui, elas têm exatamente o mesmo comportamento, ó. A vermelhinha está para baixo e a vermelhinha está para baixo. E aqui está inverso o comportamento, está para cima.
e aqui a pretinha está para cima e para cima, e a pretinha aqui está para baixo. Então, independente de se você supor, né, para cima ou para baixo, aumentar ou diminuir, você vai conseguir conferir que essas duas grandezas são diretamente proporcionais e em relação ao número de máquinas, o tempo é inversamente proporcional. Então, você coloca aqui a proporção, né, a razão que vai dar a proporção de 5 sobre x isolado, que é onde tem a variável, e cria as proporções, um produto de proporções do outro lado. No caso, 600 para 720 nesta ordem, porque ela é diretamente proporcional, e inverte o 3 sobre 5, porque ela é inversamente proporcional. Então, vai ficar, ao invés de ficar 5 sobre 3, fica 3 sobre 5 no produto. De novo, esse produto ia ficar muito grande para você simplificar no final. Então, quando a gente está usando a regra de 3 compostos, a gente simplifica no começo. Simplifiquei aqui o 600 por o 720, por isso que está de vermelhinho, para indicar que eu simplifiquei esses dois, o de cima com o de baixo, tá? Dividi todos por... deu 5, dividi todos por 120, tá? Estou dividindo tudo por 120. 600 dividido por 120 dá 5, 720 divididos por 120 dá 6. Simplifiquei, vocês poderiam ir devagarinho, né? Como eu já ensinei. Chega lá, 600 por 720. Simplifica por 10. Se você simplificar depois por 2, não tem problema se você for devagarinho, vai levar mais tempo, tá? Quanto maior o número que você pensar, melhor. 30 sobre 36, aí a par pode simplificar por 2. 30 sobre 2 dá 15 sobre 18. 15 e 18 eu posso simplificar por 3, que aí então vai dar 5 sextos. Vai levar mais tempo, mas vai chegar exatamente na mesma fração irredutível, tá? E o 3 quintos eu deixei aqui. Aí eu percebi que o 5 eu ainda poderia simplificar por 5, porque 5 divididos por 5 dá 1. E aí eu coloquei aqui 1 e 1. E o 3 eu também poderia simplificar por 6, né? Por 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui, como eu simplifiquei assim, né? Cruzadinho, aqui eu simplifiquei de cima para baixo. Aí tinha as coresinhas acompanhando. Aqui eu simplifiquei, você sempre pode simplificar de cima para baixo ou cruzado. Simplificação, não é multiplicação. O processo da multiplicação é normalzinho, ó. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de embaixo. A simplificação é que pode ser de cima para baixo ou cruzada, tá? E aí 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Quando eu faço x vezes 1, vai dar x, e 5 vezes 2 vai dar 10, tá? E aí eu chego lá no x igual a 10, da mesma forma que eu tinha feito usando dois procedimentos para a simplificação, para a regra de 3 simples, tá? Aí, a partir do exemplo 3, que eu já vou printar bonitinho para pegar a solução, eu já usei direto a regra de 3 composta. E aí, o que eu tenho aqui? Em um restaurante, 150 fregueses consomem 3.000 esfirras em 5 dias. Calcule quantas esfirras 200 fregueses vão consumir em 30 dias, admitindo que todos esses fregueses tenham hábitos iguais. E aí eu tenho lá o número de fregueses, que vai dar 150, tá aqui, né? 150 para 3.000 esfirras, 5 dias, preenchi isso aqui. Calcule quantas esfirras, 200 fregueses, quantas esfirras, então o número de esfirras é que é x, vão consumir durante 30 dias. E aí, como x está no número de esfirras, eu vou ter que pensar aqui, e sempre, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, em relação ao número de esfirras.
Então, se eu aumentar o número de esfirras, eu consigo fazer mais esfirras em mais ou menos tempo, para fixando o número de fregueses, né? Tem o mesmo número de fregueses. Eu vou conseguir fazer mais esfirra, eu vou precisar de mais tempo, tá? Se eu tiver o mesmo número de fregueses. Para fazer mais esfirras, eu preciso de mais tempo. São diretamente proporcionais, tá? Aqui. E analisando o número de esfirras em relação ao número de fregueses. Se eu tiver mais fregueses, eu preciso de mais esfirras. Então, aqui dá tudo diretamente proporcional. E aí, então, é só isolar esse aqui, essa proporção nessa ordem, 3.000 sobre x, e vou também colocar do outro lado 150 sobre 200 vezes 5 sobre 30 nesta ordem, tá? E aí eu simplifiquei 150 e 30 por 30, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui que ficou espremidinho, por 30, e aí 150 por 30 dá 5, 30 por 30 dá 1, e simplifiquei 200 por 5, exatamente por 5, 5 por 5 dá 1, e 200 por 5 dá 40. Depois eu simplifiquei, vi que 5 e 40 também eu conseguiria simplificar, simplifiquei o 5 por 5, que dava 1, e o 40 por 5, que dava 8, tá? E aí ficou tudo assim, ó. 1, que já estava, 1/8 dessa segunda simplificação, 1 vezes 1, 1, 8 vezes 1, 8. Quando eu multiplicar x vezes 1 dá x, e 8 vezes 3.000, 240.000 esfirras. Tá legal? E aí acabou. Exemplo 4, que também já está aqui na solução, né? Uma gráfica tem 5 máquinas, já coloquei para cá, iguais, que imprimem 3.600 panfletos em 2 horas. Já coloquei tudo direitinho. Considerando que 2 dessas máquinas não estejam funcionando, ou seja, quantas máquinas, se 5, eu tinha 5 máquinas, 2 não estão funcionando, eu só tenho apenas 3 funcionando. Calcule o tempo, botei o X aqui, que é o que ele quer que eu calcule, que vão imprimir, né, 27.000 exemplares do panfleto. Bem, de novo, onde é que está a variável? Está aqui no tempo. Então, em relação a essa que eu vou fazer a comparação, né? Se eu mantiver o número de panfletos, se o número de panfletos for fixo, né? Eu tenho mais máquinas, eu vou precisar de menos tempo, inversamente proporcional, né? Se o número de panfletos for fixo. Se o número de máquinas for fixo, eu tenho menos tempo, se eu usar aqui menos tempo, eu vou fazer mais ou menos panfleto. Se o número de máquinas for fixo, eu vou fazer menos panfleto. Então, ela é diretamente proporcional, tá? E aí, eu mantenho essa razão aqui, 2 sobre x. O que tiver na mesma direção, eu mantenho. Então, vou manter lá os 36.000 e 27.000 nessa direção. E o que tiver na direção oposta, eu vou inverter. Então, vai ficar 3 sobre 5. E aí, eu simplifiquei aqui, ó, já cortando os zeros, e também simplificando em cima e embaixo por 9. Simplifiquei em cima e embaixo por 9. E aí, aqui eu fiquei com 36 dividido por 9, 4. 27 por 9, 3. Mantive o 3/5. Vi que eu conseguiria simplificar aqui 3 por 3, literalmente dividindo por 3, que daria 1 e 1. 1 vezes 4 dava 4. 5 vezes 1 dá 5. X vezes 4, 4x. 2 vezes 5, 10. Quando eu dividir, né, o 10 por 4, eu chego em 2 horas e meia ou 2 horas e 30 minutos. E aí, resolvido o exemplo 4, usando regra de 3 composta. E aí, vocês têm os exercícios já com gabarito, tá vendo? Para fazer em casa, a nossa aula fica por aqui. Todos os exemplos desses exercícios foram tirados integralmente do livro do Bianchini, tá? Então, eu botei a bibliografia ali, para não ser acusada de plágio. Tá legal? Beijinho.
façam os exercícios, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida a gente tira na próxima aula, tá bom? Já vou entrar online com vocês agora e vocês vão assistir essa aula depois dessa aula online, tá bom? Nesse ritmo. Beijos, até a próxima.